Olá, turma, tudo bem? A gente vai falar agora de fração, a classificação das frações, tá? Como é que as frações se apresentam? Por que existem nomes particulares para algumas frações, tá? Os tipos de frações, a classificação das frações. Então vamos lá. Quando eu tenho uma fração, é porque eu tenho dois números, tá? Um embaixo do outro. Esse traço aqui, ó, é chamado de traço separador, certo? Traço separador. Esse traço, ele tem a finalidade de demonstrar, tá, a operação de divisão. Ou seja, quando eu tenho 3 sobre 4, 3 quartos, é a mesma coisa de eu ter 3 dividido por 4. Esse traço tem a finalidade desse sinal de divisão, tá? Então, o número que fica lá em cima, a gente chama ele de numerador. O númerozinho que fica aqui embaixo, a gente chama ele de denominador. Então, o que é que significa uma fração? A fração significa a parte do inteiro, o inteiro que foi partido em partes iguais. Tá? Cada pedacinho desse, da divisão, é chamado de fração. Então, olha só, se eu tiver aqui uma pizza e eu dividir ela em 4 pedaços iguais, então caracteriza uma fração. Tá? Então, se eu for representar isso aí em fração, eu sei que o meu denominador é 4. Por que meu denominador vai ser 4? Porque o denominador significa a quantidade de partes que o inteiro foi dividida, foi partida. Tá? Então, denominador significa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido, tá? Igualmente. Então, como aqui é 4 pedaços, eu vou ter meu denominador 4. Agora, se eu tiver pintado esse lado aqui, esse lado aqui e esse lado aqui, aí eu vou dizer qual a fração que representa a parte pintada. Então, está pintado 1, 2, 3 partes dos 4 que foi dividido. Então, o meu numerador significa as partes pintadas. Agora, se eu disser Maria comprou uma pizza, tá? E ela comeu, partiu em 4 pedaços iguais. Então, cada pedaço desse significa um quarto. Ó, um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. Então, se eu disser Maria com os amigos comeu 1 quarto, 2, 3 quartos. Ela comeu 3 quartos da pizza. Quantos pedaços sobraram? Sobraram 1 quarto. Sobrou 1 quarto, ó. Sobrou 1 quarto, ok? Sobrou 1 quarto. E o que é o inteiro? Tá? O inteiro significa quando o meu denominador é igual ao numerador. Aqui, ó. Numerador igual o denominador. Ó. Então significa dizer que o meu denominador igual ao numerador é porque eu comi a pizza inteira. Lembra que a gente falou que fração é a mesma coisa que uma divisão? Então 4 dividido por 4 é igual a 1. A 1 inteiro. Ok? Agora, vamos lá, a questão do tipo de fração. Vamos lá. Então, as frações, elas podem ser escritas assim, ó. Quando o meu denominador é maior do que o numerador, ou o numerador é menor do que o denominador, tá? Ou seja, a parte de cima é menor do que a de baixo, significa que essa fração é chamada de própria, tá? Ela é caracterizada por ser menor do que 1. Tá? Se eu tenho 1
vou dividir por 2, a gente não falou que fração é a mesma coisa que uma divisão? Então, 1 dividido por 2 vai dar, né, não vai dar inteiro, vai dar menos do que o inteiro. Se eu tenho 3 e vou dividir por 5, vai dar menos do que 1, né? Vai dar menos do que 1 inteiro, correto? Quando a fração é o inverso, 5 terços, 7 quartos, ó, observe que o numerador é maior do que o denominador. Numerador maior do que o denominador. Então isso aqui é chamado de fração imprópria, tá? Imprópria. Ou seja, é a fração pela qual ela é maior do que o inteiro, tá bom? As frações que tem o numerador igual a denominador, tá bom? Ou múltiplo o numerador é múltiplo do denominador, é chamado de fração aparente, porque ela aparenta ser uma coisa, mas não é. Exemplo, 6 sobre 2, tá? 8 sobre 8. Então, a gente falou que fração é a mesma coisa que uma divisão. Então, 6 dividido por 2 vai dar igual a 3, ó. Então, significa dizer que ela estava escrita em forma de fração, mas ela queria dizer 3 inteiros. 8 sobre 8, ó. Então, 8 dividido por 8 é igual a 1, ó. Ela está escrita em forma de fração, mas significa 1 inteiro. Observe aqui que, ó, múltiplo, um é múltiplo do outro, ó. O 6 é múltiplo de 2, o 8 é múltiplo de 8, ok? Beleza? Então, essa é o que eu queria passar para vocês, essa informação. Os tipos de fração, tá? Depois a gente vai estudar mais. Como também o que significa a fração propriamente dita, escrita daquela forma que tem numerador e denominador, que são os elementos de uma fração. Ok? Até a próxima, forte abraço!